Estamos num tempo limiar. A revelação do grande Rei e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Todo ser humano, ele tem uma procura por felicidade, prazer e alegria. O equilíbrio, uma vida adequada. Mas você sabia que existem 7 segredos ao qual, se você usar dele, você pode se conectar com Deus de uma forma apropriada e você vai ter tudo que você nunca encontrou na sua vida. Você pode ter passado por vários lugares, até hoje sem lugar para buscar a Deus, porque você se sentiu desprezado, viu coisas que não gostou, e você é uma pessoa muito correta, uma pessoa muito justa, que gosta das coisas bem certinho. Então, vem conosco e vamos te mostrar esses 7 segredos que estão dentro da Torá, da Bíblia judaica, Taná. Vem conosco. Então, amigo, eu já fui como você, tá? Eu tentei procurar equilíbrio, prazer, alegria, e me encontrei. Tinha uma coisa que me incomodava muito, muito mesmo. Fui 30 anos evangélico, não vou falar que é denominação para não atacar ninguém, não se sentir atacado. Mas usei 30 anos uma Bíblia chamada João Ferreira de Almeida, e ela é totalmente desconexa. Por quê? Gente, várias e várias contradições. Isso me incomodava muito. Eu vi milagre, vi cura, vi algumas coisas, mas aquilo me incomodava, me trazia um mal-estar na minha vida, porque tinha muita mentira e muitas pessoas falavam assim para mim: não, se você sair daqui, você vai para o inferno, você é um anticristo. E eu procurei me aprofundar. Essa palavra anticristo não existe na Bíblia original. Essa palavra anticristo, antimessias, não existe na Bíblia original. E me aprofundando, eu comecei a ter decepções. Por quê? 4 tipos de ressurreições, né? Cada uma de uma forma diferente. Eu comecei a investigar a genealogia, todas faltando, umas genealogias faltando reis que não existiam. E se falar que tem uma parte que diz assim, de a profecia que não existe, não bate. Foi para a cidade de Nazaré, onde se dizia que seria chamado Nazareno. Essa profecia não existe no livro de Isaías, Miqueias, assim por diante. E sem falar a parte da virgem, que é a parte mais crucial, né? Que a virgem dará luz. A palavra lá em Isaías não é virgem, é alma, e ne almará a jovem Jéssica grávida. Então, gente, tudo isso daí me fez ficar decepcionado e buscar a verdade. Encontrei dentro da Torá das 7 leis noéticas. Então, todo fabricante ele tem um projeto e tem um manual para passar para aqueles que vão usar. Então, gente, vamos começar lá do começo. Bereshit. No começo, Deus falou o quê? Falou para Adão para não comer da árvore do conhecimento, bem e do mal, que estava no meio do jardim. Havá, Eva, comeu, deu ao homem, que nasceu os seus filhos, Caim e Hevel. Caim matou Hevel. De onde está escrito que não se podia assassinar? Tirar uma vida. Vamos para o caminho. Passou os tempos, veio a geração do dilúvio. Aquela geração, uma geração que se prostituía, né? Roubavam, assassinavam, estupravam, até os animais se corromperam entre eles, e o ser humano também tinha relações com animais. De onde está escrito tudo isso, que essas depravações, adultério, roubo, o sangue derramado, era pecado e erro? Onde está escrito isso? Que a gente não vê escrito para nenhum deles.
Depois veio a Torre de Babel, onde está escrito o que eles estavam praticando errado. Depois veio a geração de Sodoma, uma geração que tinha muita condição financeira, mas não ajudava os pobres e não acolhia as pessoas na sua cidade e deixava as pessoas passar necessidade e até morrer. Onde está escrito que você tinha que acolher o pobre, tinha que ajudar e dar caridade. Então, temos aqui um grande segredo que está em Bereshit, vamos passar para você. A Torá é o projeto de Deus para a humanidade. Sem entender a Torá, as codificações que estão nela, você não vai entender o que Deus quer de você, de mim, de você, da humanidade. E dentro desse código, podemos passar para você. Está em Bereshit 2,16, um código dos 7 segredos para toda a humanidade. E podemos falar: e disse Deus, e ordenou Hashem Elohim sobre o homem, dizendo: de toda árvore do paraíso comerás. Tratado de Sanhedrin 56b, Rabi Yohanan. Então aqui está, dentro desse trecho, os 7 mandamentos universais para toda a humanidade, que é uma vida de felicidade. Mas alguém pode perguntar: qual código? O que está por detrás disso? Você nunca entendeu que a instrução dessa chave está para o povo judeu, que está transmitindo agora de uma forma ampliada. Vamos passar para você. Aqui está escrito assim, Bereshit 2,16, e ordenou, se refere a fazer justiça. Eu conheci, pois ele ordenou seus filhos fazerem justiça. Gênesis 18:19. Hashem, Deus, se refere à bênção divina de não blasfemar. Aquele, que blasfemar o nome de Hashem, certamente será morto. Levítico 24:16. Elohim se refere à proibição de idolatria, não idolatrar. Não haverá outros Elohim perante mim. Êxodo 23. Ao homem se refere a respeitar o ser humano, não derramar sangue. Aquele que derrama sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Gênesis 9:4. Dizendo, se refere ao respeito à família, não praticar imoralidade. Disse Deus, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão eles uma só carne. Gênesis 2:24. De todas as árvores do jardim do Éden, e não do roubo. O exageta Rashi, ele explica, uma vez que Deus precisou autorizar e liberar Adão para comer as árvores do jardim, aprendemos que aquilo que não foi liberado, não foi autorizado, é roubo. Vamos lá, gente, continuar aqui? Comerás. Rashi explica que a duplicidade de comerás seria para ensinar que somente aquilo que está pronto para comer, para consumo, que a gente tem permissão de comer. Mas o animal vivo não está pronto para comer, mas sim para gerar filhos. Então nós vimos aqui que temos resposta para essas perguntas dentro destas leis. Hashem dotou o homem de discernimento do bem e do mal, o que é certo, o que é errado, lícito ou ilícito, bênção ou maldição. Esse entendimento nos leva aos cumprimentos de mitzvot. Então, Adão e Chão, aqui não tinha recebido ordem para não comer um órgão de animal vivo, uma vez que os animais eram como seu próximo. Esses 7 segredos são as 7 leis universais. Vamos falar aqui. Avodazará, não praticar idolatria. Muito mais do que isso, vamos à frente, serviço estranho que Deus não mandou fazer. Birkat Hashem é um eufemismo para nós não falarmos blasfemar. Vem Shefihat Damim, não assassinar. Gezel, não roubar. Gilu Araot,
não praticar imoralidades sexuais ilícitas. Sexta, Evimi Ahai, não comer um membro de um animal vivo, não fazer os animais sofrer. 7, estabelecer justiça, dinim. Essas 7 leis são as 7 leis de Noé. Por que 7 leis de Noé? Porque 6 foi dada a Adão e Arixão, como nós lemos. A 7ª foi dada a Noé depois do Mabul, dilúvio, quando ele saiu da arca. Hashem fez um sinal sobre o arco, falou que não existia mais a humanidade, e por ele ter o mérito de ter cuidado de todos os animais dentro da arca, Hashem deu o mérito de Noé comer animais. Então, porque até então o homem não comia animais e era vegetariano. Então, nesse momento, pelo mérito de Noé, ter cuidado, prover os animais, Hashem deixou esse legado para ele. Essa ordem que ele poderia comer animais. Não vivo, lembrando, não vivo, mas deu a ordem de comer animais. Você pode estar falando, mas essas 7 leis eu já pratico, é fácil, eu pratico na minha vida diária. Mas será que pratica mesmo? Se você sabia que ela tem suas ramificações, e você conhece elas mesmo? Agora, isso aqui é uma coisa, se você querer praticar, se ser que Deus mandou no Monte Sinai, Oramba, os legisladores da Torá diz que nem sabe você é. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Com relação à idolatria, você diz que não pratica idolatria. Mas se você senta diante de um aparelho de TV e você assiste Harry Potter, você acha que isso não é idolatria? Isso é só um exemplo. Você assiste um filme de clarividência, feitiçarias, você acha que isso não é idolatria? Ou um filme, uma novela que está passando um padre rezando lá diante de um monte de imagens, isso não configura idolatria? Então você tem que observar bem os seus conceitos. Se você recebe um Pix e você não sabe de onde vem esse Pix, e você não procura saber para tentar devolver para a pessoa correta, será que isso daí não é roubo? Então, vamos aprofundar nas 7 leis. Tá bom, gente? Então, nós vamos falar agora sobre Avodazará, primeira lei. E vamos dar para vocês, são 19 ramificações. Vamos fazer a primeira ramificação. E nos próximos vídeos, nós vamos falar das outras ramificações. A primeira lei sobre Avodazará, que é não praticar idolatria, mais profundo, como eu já falei, serviço estranho. O que é serviço estranho? Tudo aquilo que Deus não ordenou na Torá. Tudo que você faz, da tua imaginação, ou porque alguém te ensinou, é idolatria, se não estiver baseado dentro da Torá, dos estudos dos sábios do povo judeu. Vamos lá, gente. Não terás outros deuses além de mim. Shemot 23. Shemot quer dizer Êxodo. Vamos lá. Baseado na lista do Dr. Ravi, Dr. Aaron Lichtenstein, do livro The Seven Laws of Noah, ramificação 1. Vou falar da ramificação, tá, gente? Não pensar que exista outra divindade além de Deus. Não terás outros deuses além de mim. Shemot 23. Vamos entrar nessa primeira ramificação? Então, gente, não terás outros deuses além de mim. Êxodo 23. Vou passar aqui uma descrição para vocês entenderem. Não acreditar no poder os esqueça de qualquer força independente além do único Deus. Se você acha que existe uma força independente de Deus, você está praticando idolatria. Por exemplo, como muitas religiões colocam, existe Deus e o diabo luta contra Deus, ou Satã luta contra Deus. Você está dando poder para alguém, ou aquele alguém é intercessor, advogado. Isso é idolatria, é shipuf. Vamos entrar aqui adentro, gente. A fonte aqui dessa descrição está no Sefer Enu 26, que você não deve acreditar em outros deuses, exceto Hashem.
E o Ramba, que sua memória seja abençoada, escreveu, Ramba em Êxodo 23, que você só vai descobrir que as criaturas afirmam com os deuses sobre a crença do coração, mas a respeito de sua feitura, ela nunca irá declarar, não faça com os deuses, visto que a expressão fazer não se ajusta a outros, visto que eles não podem ser feitos. Os sábios de bendita memória foram bem precisos nisso. E essa proibição é um grande princípio fundamental da Torá, já que tudo depende dela, pois eles sábios, que sua memória seja abençoada, disseram no Sefrei Bamidbar 111:1. Qualquer um que segue a idolatria é como se negasse toda a Torá. Você está entendendo? Você pode estar negando toda a Torá, colocando um semideus, um advogado diante de Deus, que intercede pelo ser humano, que entende o ser humano, que conhece o ser humano. Você pode estar praticando uma idolatria muito grave, muito grave. Então, gente, entenda isso daí, e dando dependência, e criando um ser imaginário, né? Satã existe? Existe. Mas ele foi um anjo criado por Deus para também cumprir o propósito na Terra. Então ele não tem uma força independente de Deus, tá bom, gente? Então vamos lá. E ao mesmo tempo, se ele aceitar qualquer coisa como um Deus além de apenas Deus, ou se ele adora de acordo com sua adoração, ou seja, da maneira a que aqueles idólatras que acreditam nisso adoram, ou mesmo não de acordo com a sua adoração, se ele adora de acordo com as 4 formas de adoração bem conhecidas, eles estão sacrificando, trazendo incenso, derramando e curvando. E transgrediu, você não terá e derramar e borrifar são uma coisa, aqueles que borrifam são responsáveis, assim como aqueles que derramam. Vai entendendo, gente, as formas de adoração. E o Rambam, Mishnah Torá, Avogat Kohavim 9.4, os cananeus, Maimônides fala os cananeus, para não citar os idólatras, né? Na época o cristianismo, né, era muito forte, então ele fala aqui sobre idólatras. Maimônides põe bem claro, tá, gente? Idólatras, na época, os cristãos que perseguiam e matavam judeus, tá, gente? Por causa da sua lei, né? Maimônides usa esse termo para os cristãos, como nós falamos, são os idólatras, e seu dia de culto é o domingo. Hoje tá até passando isso daí, né, gente? Rambam, Mishnah Torá, Avogat Kohavim 1.1. Durante a época de Enos, a humanidade cometeu um grande erro. Os sábios daquela geração deram conselhos e pensados. O próprio Enoche foi um dos que errou. Enos, o erro dele foi o seguinte: eles disseram que Deus criou estrelas, esferas para continuar o mundo. Ele os colocou no alto e os tratou como honra, tornando-os servos que ministravam diante dele. Consequentemente, é apropriado louvá-los e glorificá-los e tratá-los com honra. Eles perceberam que esta é a vontade de Deus. Bendito seja ele, que magnifiquem e honre aqueles a quem ele magnificou e honrou. Assim como um rei deseja que os servos que estão diante dele sejam honrados. Na verdade, fazer isso é uma expressão de honra ao rei. Depois de conceber essa noção, eles começaram a construir templos para as estrelas e oferecer sacrifícios a eles. Eles o louvariam, glorificariam com palavras e se prostrariam diante deles, porque assim fazendo, eles estariam de acordo com sua falsa concepção, cumprindo a vontade de Deus. Essa era a essência da adoração de falsos deuses. Esse era o raciocínio daqueles que os adoravam. Eles lhe dirigiam que não há outro Deus exceto essa estrela. Essa mensagem foi transmitida por Jeremias, que declarou 10, 7 a 8. Quem não temerá o rei das nações, porque a ti convém, e que todos os sábios das nações, e que todos os seus reinos, não há ninguém como você. Ele tem uma noção tola e sem sentido. Eles concebem seus ensinamentos vazios, como madeira, ou seja, todos sabem que só você é Deus. Seu erro tolo consiste em conceber esse vazio como a sua vontade. A crença original em outros poderes, como parceiros de Deus, foi um grande erro. Devarim 6.4. Ele será declarado no futuro o único Deus. Como está dito, pois então converterei os povos a uma linguagem pura, que todos eles invoquem o nome do Eterno. Sofonias 3.9. E é também dito, naquele dia, diz o Eterno, será um, e seu nome um. Zacarias 14.9.
Shema refere-se aos gentios que finalmente aceitam a unidade de Deus. O Ramba, em outro texto Vatnesek, escreve 5 tipos de pessoas se enquadram no conceito de mim. Mim quer dizer defeito, aquele que afirma que não existe Deus e o que o mundo não tem um condutor. Aquele que afirma que existe, mas são dois ou mais. Aquele que afirma que existe um, mas que forma corpórea. Aquele que afirma que Deus não é o único, ser primário, mas existem outras matérias primárias que não foram criadas por ele. E que com estas matérias o mundo foi criado. Aquele que serve a entidade, além de Deus, e coloca essa entidade como intermediária entre as pessoas e Deus. Exemplos: não acreditar que Satã é um anjo rebelde, como nós já falamos no começo, que se opõe a Deus, ou que ele dirige seu próprio reino do mal, que ele, de alguma forma faz qualquer coisa além do que Deus ordena. Nós sabemos que isso não é verdade, temos exemplo em Jó. Não acreditar em intermediários ou mediadores, não orar em nome de Yeshua, né, Jesus, não acreditar em uma trindade, não acreditar em darwinismo, não acreditar no materialismo dialético, não acreditar no deísmo dualista, não acreditar em mitologia pagã ou religiões politeístas. Então essa é a nossa primeira ramificação. Será que você consegue entender isso daí? Será que você não pratica alguma dessas coisas? Gente, já vi gente falar que eu pratico essas 7 leis. Mas se você tem a trindade, é idolatria. Se você tem Jesus como o teu advogado, intercessor, isso é idolatria. Não ponha nada diante de Deus. Tá bom, gente? Se você tem Satã como um anjo do mal que consegue fazer alguma coisa, articular alguma coisa nesse mundo, com o poder dele próprio, sem autorização de Deus, você já está praticando idolatria. Vamos para a segunda, na próxima vez, vamos para a segunda ramificação. Tá bom, gente? Tchau! Tudo de bom! Então, gente, você quer conhecer as 7 leis noéticas, quer aprender de forma organizada, vem ficar conosco na nossa Beit no Friburgo. Nós temos um centro físico aqui para nós fazer nossas rezas, buscar a Deus de forma apropriada, sem idolatria, sem avogalzará. Estamos estudando, né? Porque tudo que é ordenado pelo Eterno, com menção na Torá, organizado pelos rabinos ortodoxos, não é idolatria. Então vem ficar conosco, você que está se sentindo sozinho, né, largou a igreja, foi abandonado, deixado de lado, está se sentindo vazio, não se sinta vazio, estamos aqui para te acolher. Tudo de bom? Bem que no Friburgo, aqui, judaísmo para não judeus, judaísmo firme, Torá, Deus, Hashem. Tudo de bom para vocês, até a próxima! Todo esse conteúdo vai ter uma playlist, tá bom, gente? Só você entrar e estudar. E procura nosso canal, hein? Bem em Friburgo em Foco. Tchau, tchau.